Graças a Deus. Vocês são todos bem-vindos. Amém? Bom, gente, nós vamos começar agora a nossa classe. Hoje nós vamos estudar e interpretar, verso por verso, o capítulo 16 do Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, ok? Quero que você prepare aí caneta, papel, Bíblia e muita força de vontade para a gente aprender da palavra de Deus hoje. Amém? Quero fazer uma breve oração. Pai, muito obrigado pela oportunidade de abrir a sua Bíblia e compartilhar com os seus filhos das suas santas escrituras. Fala conosco através destes versículos, que a mente e o coração dos teus filhos se abram para que a revelação e criatividade bíblica que o teu Espírito imprimiu e os teus escritores sagrados registraram, que esse mesmo Espírito, Senhor, que flui por trás das letras, tome agora a nossa vida e possamos ouvir a sua voz. Por isso, eu te agradeço. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Graças a Deus. Ok? Bom, gente, vamos lá. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 16. É uma aula de interpretação bíblica, verso por verso, ok? Imagine que você acabou de abrir uma enciclopédia de interpretação bíblica e começou a pesquisar sobre o capítulo 16 do Evangelho de Mateus. Eu vou fazer isso para você e ensinar você como você faz isso da forma mais simples. Porque ainda que você não tenha um bom conteúdo escrito, um bom dicionário, uma boa enciclopédia de interpretação, você pode fazer isso a partir da sua Bíblia. E é só você ler, ok? Então vamos lá. Bom, nós estamos no capítulo 16 do Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus. Nós estamos em um momento bem interessante, porque há muitos conflitos e muito confronto nas palavras de Jesus e na ministração dele, no seu caráter discipular sobre os seus discípulos e todas as pessoas que vão tendo acesso a ele, ok? Há uma discussão sobre o sinal que os fariseus e os saduceus passam a exigir de Jesus para a manifestação de todo o propósito do seu ministério. Agora vamos construir isso verso por verso a partir do que a gente lê na Bíblia, tá bom? Mateus capítulo 16, tá? Aqui é a minha Bíblia, ok? A versão que eu uso é Almeida Corrigida Fiel, ok? Vamos lá. Capítulo 16, versículo de número 1. A Bíblia diz assim: E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu, ok? Lembrando, é uma live de estudo sistemático da palavra de Deus, interpretação bíblica, verso por verso, tá? Então, a interação se resume a isso aqui. Então, eu preciso de foco de todo mundo, beleza? Bom, pastor, os demais capítulos você precisa encontrar lá no clube. Então, vamos a partir do 16. Aqui que nós temos uma crise, ok? Do que se está discutindo aqui no versículo de número 1? Sobre os resultados da segunda multiplicação, que, segundo a observação dos discípulos, ficou claro que o resultado foi muito menor do que a primeira. Quando você lê o Evangelho de Marcos, no capítulo 6 e depois no capítulo 8, fica ainda mais claro essa discussão. Você observa que há algumas coisas muito próximas, muito parecidas entre a primeira e a segunda multiplicação, porém o resultado é diferente, né? Então, por exemplo, na primeira multiplicação, tinha lá 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Na segunda multiplicação, o total do povo era só 4.000. Não tinha mulheres e crianças a mais. Quer dizer, um efetivo diminui, ok? Na primeira multiplicação, tinha menos pão e mais gente. Na segunda multiplicação, tinha mais pão e menos gente. Na primeira multiplicação, com essa composição, nós temos uma fartura. E a Bíblia diz assim, comeram e se fartaram.
Na segunda multiplicação, com mais pães e menos pessoas, nós temos uma diminuição no resultado, e a Bíblia não dá expressão de fartura, apenas comeram. Então, na primeira multiplicação, havia menos provisão e mais pessoas necessitadas. Agora, na segunda multiplicação, havia mais provisão e menos pessoas necessitadas. Entendeu? Segundo Jesus, o resultado inferior acontece, num primeiro momento, por causa da incredulidade da fé daquelas pessoas. Mas eles não contavam com um detalhe bíblico, revelado, criativo, que está no texto. A gente pode amplificar isso de uma forma ainda melhor se você comparar isso, se você conectar isso aos evangelhos de Marcos em particular, ok? Então eu preciso que você vá comigo agora, por exemplo, no evangelho de Marcos, para que a gente possa fazer a conexão do texto e você entender o assunto. Quando você vai no evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, por exemplo, capítulo de número 8, olha só como que o texto acontece, porque nós estamos em uma classe de interpretação bíblica pelo Abba Club. Então, essa classe, hoje, ela está aberta publicamente, para você entender como nós trabalhamos dentro da nossa sala de aula lá no clube, ok? Olha o capítulo 8 de Marcos, tá? A gente está comentando o versículo 1 de Mateus 16, ok? Naqueles dias, havendo uma grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão da multidão, porque já há 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. E se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Preste atenção no texto. E os seus discípulos responderam-lhe: De onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? Versículo 5. Lembre-se, nós estamos na segunda multiplicação dos pães. Ok? Eu estou usando essa conexão para comentar com você Mateus 16:1. Então pega aqui comigo. Versículo 5. Jesus pergunta: Quantos pães vocês têm? Quantos pães tendes? Aqui já está a primeira diferença em relação à primeira multiplicação. Na primeira multiplicação, Jesus não pergunta quantos eles têm. Na primeira multiplicação, Jesus diz: vocês precisam dar de comer para essa gente. Quando é identificado o problema da fome do povo, Jesus diz: vocês precisam dar de comer para essa gente. Na segunda multiplicação, não funciona assim. Por quê? Porque quando você experimenta Jesus a primeira vez, é inadmissível que você siga a sua vida sem levar pelo menos uma coisa ou alguma coisa da experiência que você teve com ele lá atrás. Então Jesus não diz mais: dá de comer. Jesus diz assim: vocês têm o que para essa gente? Porque quem chega a Jesus pela ignorância, quem chega a Jesus pela sua ignorância, Jesus entende a nossa ignorância de chegada. Agora, Jesus, ele cobra resultados, e eu vou mostrar isso para você em Mateus 16. Jesus sempre vai exigir resultados de quem o conheceu e sabe quem ele é. E sabe quem ele é. Então, quando você não sabe, Senhor, o que eu vou fazer agora? Bom, o que você tem na mão? O que você... tem 5 pães e 2 peixes. Vamos multiplicar. Aí Jesus está dizendo: daquele milagre, o que sobrou? Então me admira muito, por isso que essa é uma classe de interpretação bíblica revelada criativa. É disso que eu estou falando. Me admira muito as pessoas que têm experiências com Jesus. Cara, você não pode perder essa live. Você tem que ficar até o final. E, de repente, no momento de pânico, ele diz assim: Senhor, e agora me prova quem és tu? Porque o versículo 1 de Mateus 16 é uma discussão sobre fariseus e saduceus pedindo de Jesus um sinal. Então, guardem isso, gente. Guardem isso. Quando você vai a Jesus a primeira vez, sem saber nada sobre ele, ele te entende. Lembra da figueira? Jesus fazia aquele caminho a sua vida toda.
Mas no dia em que ele exigiu dela fruto, e ela não prestou fruto que ele tinha de expectativa nela, secou. Ok? Então Jesus pergunta no versículo 5 de Marcos 8, que eu estou usando para a conexão de Mateus 16. Quantos pães vocês têm? E eles disseram 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão e tomando os 7 pães, tendo dado graças, porque não muda nada em Jesus, o que muda é na gente, né? A gente muda as coisas na gente, mas em Jesus não muda nada. Tendo dado graças, deu aos seus discípulos para que pudessem colocar diante deles, porque Deus sempre dará para a igreja e a igreja distribuirá para a multidão, sempre é essa a sequência, e puseram-nos diante da multidão, ok? Versículo 7. Tinham também alguns peixinhos e, tendo dado graças, ordenou que também lhes pusessem diante. E comeram, e saciaram. A primeira multiplicação diz, se fartaram, ok? Diminui a fartura em expressão. E todos os pedaços que sobejaram foram 7 cestos. Na primeira teve 12, na segunda 7. Eu fiz as comparações no começo. A primeira multiplicação tinha uma condição menor e uma população maior, sobrou mais. Segunda multiplicação, mais recurso, menos pessoas, sobrou menos. Vai entendendo. E os que comeram era quase 1.000, quase 4.000, perdão. Era quase 4.000. A primeira era 5.000, fora mulheres e crianças. Há quem diga que podia chegar a 25.000 pessoas a primeira. Há quem diga. Ok? Então, fora mulheres e crianças. A segunda diz, até 4.000 comeu. Era o total, quer dizer, diminuiu a expressão da primeira para a segunda. E entrando logo no barco com os seus discípulos, foi para as partes de Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para tentarem um sinal no céu. Aqui está o versículo que se conecta com Mateus, capítulo 16, versículo 1. Ok? Muito bem. Aí o versículo 12 diz assim, e Jesus, suspirando profundamente. Você nunca vai ver Jesus com extrema manifestação emocional, com extrema manifestação de sentimento. E saiu gritando, e riu bem alto, e saiu pulando. Não, não, não. Você lê assim, ó, suspirando profundamente, entristeceu-se profundamente, alegrando-se silenciosamente no espírito. Olha que interessante esse detalhe sobre Jesus. Versículo 2. Porque esta geração pede um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não será dado sinal algum. Avança um pouquinho comigo. Olha o versículo 15. E ordenou-lhes, dizendo, olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Preste atenção que quem está levantando o BO dessa situação é o próprio Jesus. Jesus está levantando uma discussão aqui. E Jesus, cara, é muito legal. Às vezes o pessoal olha e fala assim, nossa, o pastor tá meio nervosinho. Cara, você tem que entender, Jesus. Algumas pessoas não sobreviveriam do lado de Jesus. Olha só, olha o tom de Jesus. Versículo 16. E arrazoavam entre si, dizendo, ele está assim é porque a gente não trouxe pão. Aí o versículo 17, Jesus pega no ar a parada, discernimento na veia. Jesus, conhecendo isto, disse-lhes, por que vocês arrazoais que não tendes pão? Não considerastes, nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Você consegue ouvir Jesus falando assim, ó, amados, coraçãozinho duro, duro. Cara, Jesus está dando com os pés. O que vocês estão pensando? Sobre o que vocês estão me questionando? O coração de vocês está endurecido. E olha para gravar um negócio, versículo 18. Vocês têm olhos e não enxergam nada. Vocês têm ouvidos e não ouvem nada. E a cabeça de vocês e a memória de vocês também não serve para nada, porque vocês não se lembram de nada. Não, meu irmão, se eu prego isso em determinado culto, o povo não volta mais, não. Volta, não. Nossa, pastor, me ofendeu. Tem alguém aí, gente?
Está aberto aqui porque isso é uma classe de estudo sistemático. Versículo 19. Isso que eu estou fazendo com vocês aqui foi a mesma coisa que Jesus fez aqui, ó. Versículo 19. Será que vocês não lembram quando eu parti 5 pães entre os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços foram levantados? E eles disseram 12. Versículo 20. E quando eu parti os 7 entre os 4.000, quantos cestos de pedaços levantaram? Eles disseram 7. Aí Jesus faz aquela perguntinha básica. Não entenderam ainda? Vou ter que desenhar. Pensem um pouco. Jesus diz, vocês têm olhos e não veem nada, vocês têm ouvidos e não ouvem nada, vocês têm memória, e do que serve a memória de vocês? Eu vou esclarecer. Lembra da primeira? Lembra da segunda? Compara. Entenderam? Então, 2 coisas Jesus está dizendo para eles para comentarmos Mateus 16:1 com conexão de Marcos capítulo 8. 2 coisas. Primeiro, Jesus chama a atenção deles por causa da incredulidade do lugar e do ambiente da fé. O fermento dos fariseus está ativo neles. Segundo, por causa da mentira, por causa do engano, por causa da manipulação da memória do milagre. Volta lá em Marcos 8:7, gente. Marcos 8:5. Volta lá em Marcos 8:5. Olha a pergunta de Jesus. Quantos pães vocês têm? E disseram, nós temos 7. Agora você volta lá no versículo de número 15. Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Versículo 16, porque eles diziam entre si, ele está falando isso porque a gente não tem pão, a gente não tem o suficiente. Por quê, gente? Por causa do versículo 14. Todo o problema está no verso 14. E eles se esqueceram de levar pão. E no barco não tinham consigo senão um pão. 2 agravantes. Primeiro, não era 7 pães, era 8. Era 8 pães. Quando Jesus perguntou o total de pães, eles disseram 7, mas tinha um no barco. Por 2 razões. Primeiro, na multiplicação dos pães da primeira, os 12 cestos, que normalmente as pessoas dizem que tinham por direito os discípulos, porque eram 12, nada tem a ver com os discípulos. Porque se esse fosse o resultado final, então tem 5 discípulos sem cestos, porque aqui só deu 7. Então, aqueles cestos da primeira multiplicação nunca foram dos discípulos. Eu quero crer por fé. O menino de 5 pães e 2 peixes, nada mais justo de colher a abundância da semeadura que ele fez, porque Jesus não despede ninguém de mão vazia. Então, eles desprezam os cestos, os discípulos, porque os cestos não eram deles. Por isso que eles não se importam. E tentando, né? Vamos fazer o seguinte, vamos guardar um para nós, porque você já viu que desde a primeira para nós não sobra nada. Então a gente guarda para que a gente não fique tão exposto. E Jesus diz, tem quantos pães? Tem 7. Tá bom, vai mentindo. Todas as vezes que você mente na sua relação de fé com Deus, o milagre vai diminuindo. Vai diminuindo, vai mentindo na sua fé, vai mentindo na sua esperança, vai mentindo no seu devocional, vai mentindo, vai mentindo. Quando a mulher das botijas de azeite foi questionada pelo profeta, ele perguntou, o que você tem na sua casa? Porque a disputa da mulher é dizendo o seguinte, o meu marido te serviu, o meu marido era crente, o meu marido conhecia a Deus. Então o profeta disse assim, então se o teu marido era tudo isso, deve ter sobrado alguma coisa dentro da sua casa que remete à fé desse seu marido. E ela disse assim, eu tenho uma pequena botija com um punhadinho de azeite e um punhadinho de farinha. Vou fazer um bolo, vou comer e vou morrer com a minha criança. Ah, então sobrou alguma coisa. Então, quando Jesus pergunta, o que vocês têm? Quando vocês me viram a primeira vez operando o milagre, sobrou o quê em vocês? Sobrou o quê em vocês? O que é que vocês tinham? O que é que vocês tinham?
Meu Deus do céu. Tem alguém aí, gente? O pessoal da live aqui, ó, entrou uma ligação, perdão, mas já resolvi. Vê se voltou aí para vocês, tá? Graças a Deus. Pegaram essa parte? Mateus capítulo 16, volta lá. É onde a gente está comentando. Mateus capítulo 16, volta lá. É onde a gente está comentando hoje. Hoje nós estamos comentando. Voltou? Que bom, gente. Desculpa. Eu até tirei aí da live, mas acabou entrando. Perdão. Vamos lá. Esse é o versículo 1. Então você está entendendo como é que nós trabalhamos na escola de interpretação bíblica. Abba Club é a nossa escola. Hoje a aula está aberta para o público, mas esta é a aula que os nossos alunos acompanham dentro do clube, ok? Durante 5 semanas, nós vamos ter 5 semanas de aula gratuita aberta para o público, tá bom? Só que para rever essa aula, só os alunos internos do clube, tá? E claro, os outros capítulos 15 de Mateus, que já está tudo lá, para quem também quer estudar nessa mesma dinâmica. Versículos 2 e 3 de Mateus, capítulo 16. É onde nós estamos. Vamos conectar aqui o 2, o 3 e o 4, ok? Vai lá. O contexto está tudo dentro do mesmo contexto, então a gente comenta a partir daqui. Mas ele respondendo disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. São palavras de Jesus, me acompanhem. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu, e não discernis os sinais dos tempos. Gente, o tom de Jesus é impressionante. O tom de Jesus é impressionante. Ele está dizendo, eles conheciam os sinais dos tempos físicos, mas não compreendiam os sinais de Deus, ok? Eles não compreendiam que Deus estava arrancando o véu, desnudando o templo através de Jesus e distribuindo pão ao povo. Então era mais do que o milagre de dar comida para as pessoas, aquilo era pura profecia. Aquilo era pura revelação. E esse era o maior sinal, do tempo. E qual é o maior sinal do tempo? É Deus rompendo com o véu do templo para dar de comer ao povo. É disso que está se tratando. Então, às vezes, eu me preocupo muito. Algumas pessoas que me conhecem e têm acesso a mim dizem, pastor, eu gostaria de pregar ou de ministrar como o senhor faz. Então, uma das primeiras perguntas que eu faço é, você gosta de ler? E, preferencialmente, ler e estudar a Bíblia? É aqui que acontece. É esse estudo sistemático que te leva à capacidade de raciocínio. O sinal que Jesus se refere aqui, o maior sinal do tempo que eles não conseguiam desvendar, e Jesus diz, vocês sabem quando vai chover, mas não conseguem fazer a leitura do maior sinal do tempo de Deus. E qual é o maior sinal do tempo de Deus? Deus rompendo o véu do templo para dar de comer ao povo. Se você se conecta com os Salmos de número 78, versículo 19, a Bíblia diz assim, e falaram contra Deus e disseram, acaso pode Deus preparar para nós uma mesa no deserto? Pode Deus preparar para nós uma mesa no deserto? Gente, isso aqui é antigo, essa discussão é antiga, essa dúvida é antiga. É a mesma discussão. Então, aqueles 12 pães, ali a representação dos 12 pães da mesa, que antes era exclusiva, agora é uma apresentação revelada, é uma apresentação milagrosa, revelada, distribuída para todo o povo. O Senhor está dizendo, rompi com as paredes, rompi com as instituições, rasguei o véu. Agora o acesso é para todos. Meu Deus, gente. Olha o versículo 4. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão
o sinal do profeta Jonas. Gente, esse pessoal que anda pela rua aí, no ativismo que confronta, que macula, que provoca a Deus. Algumas pessoas dizem assim, por que Deus não se move? Eu não vou dar aqui segmentação de ideologias, mas imagine, ok? Por que Deus não se move e não manda um raio e não cria uma explosão? E Deus não dá sinal à geração perversa. Deus não dá sinal à geração perversa. Então, pastor, mas ele dá para os seus filhos com um coração não perverso. Limpa o seu coração na presença de Deus, pela palavra de Deus. Olha que Jesus fala, uma geração má e adúltera. Estamos em Mateus 16:4, a interpretação bíblica, gente, ok? É a nossa sala de aula aberta hoje, exclusivamente pública. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Olha as palavras de Jesus. E deixando-os, se retirou. Né? O pastor Jesus falou com a gente, liberou essa palavra, virou as costas e foi embora. É isso. Para a multidão, Jesus deu pão. Mas para aqueles líderes que não queriam ver a revelação de Deus, aquela gente religiosa, ele deu para eles apenas um sinal, e esse sinal já estava estabelecido, e não tem mais conversa. Que sinal era esse? O sinal do profeta Jonas. Vocês já têm um sinal, então aprendam com ele. E o que significa o sinal do profeta Jonas? Olha aí, conteúdo bíblico revelado para você ministrar na próxima classe, na próxima conferência, onde quer que você estiver servindo. O que significa o sinal do profeta Jonas? Primeiro, do ponto de vista do preconceito de Jonas. Jonas não queria que Nínive fosse alcançada. Jesus está dizendo para aquela gente, vocês não querem que essa gente coma do pão? Da minha provisão, do meu livramento, da minha salvação. Então, o sinal do Jonas é confronto com o preconceito a respeito da fé e da revelação de Deus. Religiosos têm isso. Pedro foi confrontado com um lençol, porque na casa de Cornélio, entre os gentios, tinha mais vida abundante do que dentro dos muros de Jerusalém. Segundo, sinal do profeta Jonas do ponto de vista profético. Mesmo com a desobediência de Israel, a tribulação vai passar. E o Senhor trará livramento e a misericórdia do Senhor triunfará no juízo. Religiosos não querem isso. Do ponto de vista messiânico, vamos falar de profecia. A morte não vai ter poder sobre Jesus. Não vai ter poder. E não vai ter poder sobre todos aqueles que com Cristo descansam a sua vida. Então, mesmo que os fariseus naquele tempo simbolizassem o grande peixe para tragar a Jesus, ok? Nesse aspecto, porque esse é o sinal do profeta Jonas para eles. Jesus ressuscitaria ao terceiro dia, e por 3 dias o Senhor o levantaria. Ok? Esse é o confronto. Do ponto de vista do ministério, do ministério e do mistério e do ministério da morte, né? Ele vai fazer com que aqueles que habitavam no céu triunfem em vida. Porque eles não queriam acreditar que aquela gente pudesse retornar pela única e exclusiva misericórdia e bondade de Deus. E o sinal do profeta Jonas também, do ponto de vista evangelístico, apontava para os gentios, que se levantariam no juízo salvos, e pela palavra de Deus, salvos para julgar a nação incrédula que não queria aceitar a possibilidade de que gentios se arrependessem e se convertessem ao Deus Todo-Poderoso. Cara, vocês estão aí, gente? Anota isso, pelo amor de Deus. O bom é que os alunos do clube vão poder ver essa aula de novo. Isso é muito forte, mas anota isso, que isso é muito forte. Vamos avançar. Nós estamos em Mateus capítulo 16. Olha o versículo 5 e o versículo 6. Vamos avançar. Isso vai dar
um leque de possibilidade, uma onda incrível de entendimento para você. Você nunca mais vai ler a Bíblia do mesmo jeito. E passando seus discípulos para o outro lado, tinham se esquecido de trazer o pão. Aqui está a versão de Mateus para o texto conectado com Marcos 8 que a gente leu. Então a gente está seguindo na versão de Mateus, como a interpretação hoje é em Mateus, eu vou seguir nela aqui. E Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus ou dos saduceus. Então, aqui, de uma forma rápida, está o ponto de vista de Mateus com relação ao pão que eles não apresentam para Cristo e que foi descoberto, porque eles confiavam que aquele pão lhes serviria para alguma coisa. Gente, você não está entendendo, isso é muito forte. Chega a me dar um desespero, dá um suador. Tem gente que faz uso da memória do milagre para usar como uma espécie de... quando você ameaça alguém, não é a palavra, não é ameaçar, quando você está tentando obrigar uma pessoa, se você não fizer isso, eu te faço isso, né? Tem gente que usa da sua fé para ameaçar a Deus. Sabe? Ameaçar a Deus. Aqui, ó. Chantagem. Obrigado, Tiago. Chantagear. Chantagear, obrigado. É isso aí. Tem gente, cara, isso é muito maluco. Tem gente que usa da fé para chantagear a Deus, manipular a Deus. Obrigado, Jess. Chantagear, manipular. No ponto de vista de Mateus, a observação que ele faz do pão, porque fica explícito em Marcos. Os caras também estão guardando aquele pão, porque aquele pão, segundo a profecia bíblica, ele não é guardado, ele é para cada dia. Então é como se ele dissesse assim, tá vendo, ó? Seu milagre não dura muito. É melhor o senhor fazer um novo, senão o senhor deixa de ser Deus para nós. Ah, você tá de brincadeira, cara. Quem é que ousa fazer isso com Deus? Quem na sua sã consciência ousa guardar um testemunho para chantagear a Deus? Essa é a denúncia aqui dos versículos 5 e 6. Como se aquele pão não fosse nem abençoado e nem apresentado, porque se tornou naquele instante um ponto de discórdia entre eles. Porque eles estão discutindo. Os próprios discípulos, eles chegam para Jesus como quem diz assim, mestre, então, o primeiro culto lá foi muito legal. O primeiro culto lá foi poderoso. Mas se de repente o senhor fizer um milagrezinho maior, a gente arrecada mais gente. Jesus diz o quê? Do que vocês estão falando? Cara, isso é muito, muito incrível. Muito, muito, muito incrível. Olha a conversa deles. Ok? Vamos lá. Live de interpretação bíblica com o pastor Benhur, hoje aberta publicamente, a live que é exclusiva somente para os alunos do Clube de Interpretação Bíblica. Quem chegou agora no Instagram, foco Bíblia na mão, caneta e papel. Bora para frente. Hoje, Mateus 16, versículos 7 e 8. E eles arrazoavam entre si, dizendo, é porque não trouxemos pão. É a versão de Mateus sobre o conteúdo de Marcos, que a gente já falou. Versículo 8. E Jesus, percebendo isso, disse, por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não ter trazido pão? Gente, vocês estão aí? Eu vou falar. Jesus faz contas. E Jesus lança em rosto a incredulidade natural deles. Quando você chega ignorante e não sabe nada, Jesus até entende. Mas depois que você experimentou e sabe quem ele é, ele faz contas. E agora começa a cobrança de frutos. João capítulo 15. É impossível você estar ligado em Jesus e não produzir nada. Se esse for o resultado final, o pai, que é o lavrador, vai cortar.
Simples assim. Então, Jesus faz contas disso. Essa expressão de Jesus, você encontra um gancho poderoso lá em 2 Reis. Vou fazer aqui brevemente, para você não sair do foco de Mateus 16. Lá no livro de 2 Reis, capítulo 4, para quem está estudando comigo sistematicamente, 2 Reis, capítulo 4, versículo 42 até o 44, diz assim: E um homem veio de Baal Salisa, e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes na sua palha, e disse: dá ao povo para que coma. Jesus é o verbo. Cara, isso aqui é uma semana de aula. Jesus é o verbo. Aonde você encontrar o verbo na Bíblia, ao longo do Antigo Testamento, a pessoa de Jesus está lá. Então, Jesus está reproduzindo o verbo. Palavra profética de 2 Reis 4. Essa é uma manifestação, porque a Bíblia por si só se responde. Então, não existe nada perdido. Eu vou te dar a conexão do que está acontecendo ali. Jesus está dizendo: eu estou pondo em prática e mostrando para vocês que não importa quanto tempo de geração exista, a dúvida sempre será a mesma. Olha o versículo 43. Porém, seu servo disse: como hei de pôr isto diante de 100 homens? E disse ele: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e irá sobrar, sobejará. Versículo 44. Então lhes pôs diante, e comeram, e sobrou, e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Gente, Jesus questiona resultados. Por favor, Jesus questiona resultados. E tem gente que ainda acha que não tem que prestar contas de nada, que não tem que pôr nada em prática, que não tem que responder a nada. O Senhor te dá dom, o Senhor te dá ministério, o Senhor te dá habilidade e não se responde a nada. Tem alguém aí? Bora! Estamos interpretando verso por verso de Mateus capítulo 16, aqui na Aba Club, Escola de Interpretação Bíblica, hoje aberta gratuitamente, público para todo mundo. Vamos lá. Versículos 9, vamos conectar o 9, o 10 e o 11. Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos levantastes? Quem chegou agora, eu já comentei isso na conexão com Marcos 8. Versículo 10. Nem dos 7 pães para 4.000 e de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes, que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e dos saduceus. A mentalidade natural deles fez com que eles se precipitassem na interpretação do coração de Jesus. Na primeira multiplicação, eles estavam vivendo sem a doutrina e a influência da doutrina dos fariseus. Na segunda multiplicação do pão, eles já estavam contaminados por ela. Então, a doutrina dos fariseus é a doutrina da incredulidade e do exclusivismo religioso. Deus não é denominacionalista. Gente, pode amar a casa em que você foi gerado, mas Deus não é denominacionalista. E ele diz: cuidado com o fermento, que lhes arranca o propósito da primeira vez que vocês me conheceram como Senhor. Vamos avançar um pouquinho, versículos 12 até o versículo 17. Então compreenderam que não dissera que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Agora entra um momento aqui muito forte. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: vamos mudar de assunto? Sim, Senhor. Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns que tu és João, o Batista reencarnado, outros que tu és Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Versículo 15. Disse-lhes ele: e vós,
Quando perguntam para vocês, o que vocês dizem quem eu sou? Versículo 16. Destaque esse versículo 16, porque toda essa parada aqui é por causa do versículo 16. Simão Pedro, pode destacar o 16. Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Versículo 17. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Gente, depois de aproximadamente quase 3 anos e meio quase, com seus discípulos, Jesus quer saber, depois de tanto tempo em serviço, e preparação, e discipulado, se eles já têm uma opinião formada a respeito de quem ele era como Cristo de Deus. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida para Deus, ok? Jesus é o caminho que revela o Cristo de Deus, ok? Então, depois de ter caminhado com eles todo esse tempo, Jesus queria saber se eles tinham... Qual era a opinião formada deles a respeito de Jesus. Pedro, cara, marca isso aí, que é muito, muito, muito maluco. Pedro, ele se antecipa na sua opinião. Não, sim. Versículo 16, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando você faz essa conexão com os outros evangelhos, a versão de Marcos, capítulo 8, versículo 27 a 30, pode anotar, porque se a gente ler, a gente vai longe. A versão de Lucas, ok? Capítulo 9, versículo 18 a 21, ok? Pode anotar. Então, algo importante para a gente destacar aqui, e isso é a parte revelada criativa do texto, é que desde que Pedro foi chamado por Jesus, dentre todos os outros discípulos que estavam com Jesus há quase 3 anos, Pedro foi o único deles que ainda não havia declarado, expressado, pessoalmente nem publicamente, a sua convicção e a sua fé a respeito de Jesus. Todos os outros fizeram isso. Pedro não. Quer ver uma coisa? Evangelho de Jesus, conforme escreveu João. Esse vale a pena ler. Vamos lá. Capítulo de número 1. A pergunta que Jesus faz não era para eles. Cara, Jesus é o mestre por excelência, sem precedentes. Jesus faz a pergunta para Pedro. Gente, qual é a convicção de vocês? Vocês vão continuar comigo por quê? Ok? João capítulo 1, Evangelho, versículo 35. João capítulo 1, Evangelho, versículo 35, ok? Bíblia na mão, caneta e papel, focado, porque nós vamos ler a Bíblia agora, tá bom? Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo de número 1, versículo 35. No dia seguinte, João estava outra vez ali e 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. Testemunho de João. Eis aqui o Cordeiro de Deus. Testemunho de João. Convicção. Versículo 37. E os 2 discípulos ouviram dizer isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E eles lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava. E ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. E era André, irmão de Simão Pedro, um dos que ouviram aquilo de João, e o havia seguido. Este achou primeiro seu irmão Simão e disse-lhe, testemunho de André: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo, testemunho de André.
Versículo 42. E levou-o Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Detalhe: Pedro foi o único dos discípulos que teve o seu nome mudado e não disse nada, nem obrigado. Tem gente que fala, Senhor, me chama pelo nome, muda meu nome, muda minha história. Pedro, sim, estou mudando o seu nome. Ele não diz nada. Por 3 anos, Pedro nunca disse nada a respeito de Jesus. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galileia e achou a Felipe e disse, segue-me. E Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. E achou Natanael e disse, testemunho de Felipe agora, achamos aquele de quem Moisés escreveu. Testemunho da convicção de Felipe. Na sua lei e os profetas. Jesus de Nazaré, o filho de José. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse Felipe, vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse-lhe, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Jesus, de onde me conheces? Jesus respondeu e disse-lhe, antes que Felipe te chamasse, te vi eu estudando tu debaixo da figueira. Testemunho de Natanael, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus respondeu, porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse Jesus, na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto, os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Pedro não fala nada. Então, isso é algo importante para a gente destacar. João Batista, André, Felipe, Natanael, os caras vão dando testemunho. E todas essas declarações, eles deram sem ver nenhum milagre de Jesus. Pedro foi vendo e não falava nada. Simples assim. Todo o testemunho foi na primeira abordagem. Felipe diz assim, encontramos a palavra profética de Moisés escrita nas leis e aquilo que os profetas falaram sobre nós. Então, Pedro recebeu um novo nome lá no início do seu ministério, mas mesmo assim ele não faz nenhuma confissão naquele momento. Gente, é impossível passar a vida ao lado de Jesus sem confessar que ele é o Cristo de Deus e sem expressar a nossa convicção de quem ele é para nós. Então eu vou aproveitar que nós estamos hoje numa mesa seleta de muitos intelectuais que sabem muito sobre Jesus, e eu quero crer, que já leram muito a Bíblia sobre Jesus, e eu quero crer, que já falaram muito de Jesus, e eu quero crer. Alguma vez vocês já tiveram convicção do Cristo de Deus? Alguém aqui conhece muito sobre Jesus? Já confessou o Cristo de Deus na sua vida? Não, pastor, que é isso? Gente, eu estou falando de Pedro. Eu estou falando de Pedro. Pedro, nome mudado, vendo milagre, por isso ele se antecipa. Sim, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Vamos lá para o versículo 18 de Mateus 16. Hoje nós estamos no Clube de Interpretação Bíblica, capítulo 16 do Evangelho de Mateus. Agora, versículo de número 18. E também eu te digo, eu quero que você prepare isso. Isso aqui vai dar, aqui a gente vai caminhar muito junto, muito junto. O caminho é longo, vamos até o 28. Versículo 18, Mateus, capítulo 16, ok? E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos caminhar nisso aqui? Aqui nós vamos longe. Ted, me dá um help aí para aceitar as pessoas, tá bom? Vamos que vamos. Vamos lá. Eu quero que você prepare
para entender comigo aqui esse texto do versículo 18. Porque esse texto aqui, ele é precioso, muito usado por todos nós, e eu preciso que você caminhe comigo no entendimento dessa palavra aqui em particular, tá bom? Eu vou até ler de novo o versículo. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ok? Nós temos aqui, nestas palavras de Jesus, um ponto muito importante, porque este versículo 18 está se tratando, ele está tratando da fundação da igreja, é a origem da igreja, ok? Quando você abre... Pastor, seu áudio caiu. É porque deu um mute geral aí. Voltei, desculpa, gente. Voltei, obrigado aí. Ok? Vamos lá. Eu estou no versículo 18 de Mateus 16, eu estou falando sobre a origem da igreja. Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu preciso agora que você me acompanhe aqui, porque isso é defesa de fé, isso é maturidade cristã, isso você tem que usar para pregar, isso você tem que usar para falar com as pessoas aí fora, ok? Este versículo aqui está tratando da origem da igreja, certo? Nos Salmos de número 102, acompanhe comigo os Salmos de número 102, por favor. Salmos de número 102. Tive a alegria de ver aqui o pastor Jabes de Alencar. Querido amigo pastor Jabes, obrigado por vê-lo aí. Beijo grande. Sei que tem muita gente boa aí também comigo. Pastor Jabes é um querido nosso. Vamos lá. Salmos de número 102, ok? Versículos de número 12. Mas tu, Senhor, guarda isso, gente. Guarda isso, porque isto é a origem da igreja. É a origem da igreja. Salmos 102, versículo de número 12. Mas tu, Senhor, permanecerás para sempre. A tua memória de geração em geração. Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo te compadecerás dela. O tempo determinado já chegou. Gente, ouça a profecia do que o versículo 18 de Mateus 16 está dizendo. Versículo 14. Porque os teus servos têm prazer nas suas pedras e se compadecem do seu pó. Então os gentios temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a tua glória. Quando o Senhor edificar a Sião, aparecerá na sua glória. Ele atenderá a oração do desamparado e não desprezará a sua oração. Se você fechar os olhos enquanto eu leio, você vai ver a igreja sendo gerada. Versículo 17, versículo 18, isto se escreverá para a geração futura, e o povo que se criar louvará ao Senhor, pois olhou desde o alto do seu santuário, desde os céus o Senhor contemplou a terra, para ouvir o gemido dos presos, para soltar os sentenciados à morte, para anunciarem o nome do Senhor em Sião e o seu louvor em Jerusalém. Quando os povos se ajuntarem e os reinos para servirem ao Senhor, abateu a minha força no caminho, abreviou os meus dias. Dizia eu, meu Deus, não me leves no meio dos meus dias, os teus anos são por todas as gerações. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles se envelhecerão como um vestido, como a roupa os mudarás e ficarão mudados. Porém, tu és o mesmo e os teus anos nunca terão fim. Os filhos dos teus servos continuarão e a sua semente ficará firmada permanentemente. Cara, glória a Deus, glória a Deus. Tudo isto
esse conjunto profético, especialmente aqui, eu estou usando só o Salmo 102. Tudo isto fala da origem da igreja. Eu vou ler de novo o versículo 18 de Mateus 16. Porque eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta é uma classe para um clube de interpretação bíblica, ela é pública, ela está aberta hoje. Então eu quero que você vá um pouco mais além, ela é bíblica, revelada, ela é criativa. Nós temos um ponto importante, isso aqui está tratando da origem da igreja. Eu li o Salmo 102, versículo 18 a 28, e nós temos ali várias profecias em um vasto texto, que parece apenas um simples salmos devocional. Se você lê sem a disciplina daquele conteúdo em particular, você vai perceber que é um salmo devocional, mas é uma palavra profética sobre a origem da igreja. O povo que haveria de ser criado, esse povo que ainda haveria de ser criado, foi edificado em Cristo e por Cristo, é a igreja de Jesus. Então aqui, gente, está a razão por que Satanás odeia tanto a igreja. Porque a igreja assumiu o lugar dele. No dia em que ele foi expulso do Éden celestial, e a profecia de Ezequiel 31:11 se cumpriu, um povo, olha só, um povo, a mais poderosa das nações, né, te dará o trato que tu mereces. Cara, a Bíblia é espetacular. Ezequiel 31:11. Haverá um povo, a mais poderosa das nações. Gente, se tiver alguém aí com o microfone aberto, que eu não estou identificando, fecha aí, beleza? Esse povo dará a você, Satanás, o trato que você merece. Então, aqui está a origem e aqui está o motivo da criação da igreja. Você sabe por que Satanás odeia a igreja? Porque a igreja foi criada para fazer juízo sobre Satanás. Debaixo dos pés da igreja é o lugar de Satanás. Meu Deus do céu. Imediatamente após a rebelião dos anjos de Deus, já havia provido substituto para louvor da sua glória, a igreja. Pessoal que está no Instagram, só para avisar, daqui a pouco a live cai, tá bom? Se você quer continuar no clube de interpretação bíblica, você tem que entrar no BIOS no meu Instagram, clicar no link do Zoom para você ter acesso, senão vai cair, beleza? E não vai ficar salva. Imediatamente após a rebelião de Lúcifer, Deus já havia provido um povo substituto para louvor da sua glória. Quem é esse povo? A igreja. É por essa razão que eu e você, a igreja, ela foi eleita antes da fundação do mundo. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 6. Ele já havia provido essa gente, esse povo poderoso. Outra coisa que Israel também tem dificuldade de entender, e eu já falei muito isso aqui na Abba Church, mas agora já deixei explícito também aqui no clube interno. A igreja assume o lugar de Israel no sacerdócio universal, porque Israel desprezou isso. Israel queria ser a exclusividade em si mesmo. E Deus disse, não, eu quero você como sacerdócio universal. E era para ser cumprido entre todas as nações. Mas Israel não queria sair do seu bairro institucional, religioso, cheio de ritos. Pastor, onde é que está isso? Livro do Êxodo, capítulo 19. Pega a Bíblia aí, vamos lá. Anota isso. Livro do Êxodo, capítulo 19. Versículos 5 e 6. Diz assim, agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. O propósito para Israel era ser uma nação sacerdotal universal, era um propósito especial, já havia sido revelado a Abraão, em Gênesis 12, 1 a 3. As nações,
as nações, e não um povo, é as nações. Por meio desse sacerdócio, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Agora, por causa, gente, anota isso aí, por causa dessa negligência, Israel teve o seu propósito mudado no dia em que construiu um bezerro de ouro com os recursos que eles estavam trazendo do Egito, que era, na verdade, para construir o tabernáculo de Deus. Livro do Êxodo, capítulo 32, você lê isso. O sacerdócio instituído por Moisés, agora era um sacerdócio muito menor do que o propósito do sacerdócio original. O propósito original estabelecia nas primeiras pedras que foram quebradas um sacerdócio internacional, universal, pelo qual as nações seriam como as tribos, quando elas haviam recebido o sacerdócio de Arão. Israel seria como Arão para todas as tribos que passariam a representar todas as nações. Mas com a mudança e a quebra, Levi assumiu o papel da nação sacerdotal e se tornou uma tribo sacerdotal nacional e não universal. Deveria ter sido Judá. Judá deveria. Mas na ocasião em que Moisés lançou o desafio, lá em Êxodo 32, versículo 33, somente os levitas ficaram do lado de Moisés, pois todas as outras tribos estavam embriagadas. Ali que está a raiz do negócio. Deus elegeu a tribo de Levi por isso. Mas abriu-se uma vaga no sacerdócio universal. E por isso Deus escolheu a igreja. Agora, quando Jesus diz as portas do Hades, olha o que o versículo 18, as portas do inferno, as portas do Hades. Antes da morte de Cristo, todos os mortos justos iam para o Hades, o seio de Abraão, também conhecido como paraíso. Mas depois da morte de Cristo, este lugar foi retirado e elevado para o nível da Nova Jerusalém. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 9. Então, a partir da ressurreição de Cristo, os santos da igreja são levados agora para a Nova Jerusalém. Hebreus capítulo 12. Eu acho que vocês não estão acreditando em mim. Hebreus capítulo de número 12, versículo 22. Por isso que quando alguém pergunta assim para mim, pastor, como a gente prega? Eu digo, você precisa ler a Bíblia, você precisa estudar a Bíblia. Hebreus capítulo de número 12, versículo 22. Mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor e mais alto do que o sangue de Abel. Por essa razão, as portas do Hades, as portas do inferno, não podem prevalecer contra um membro da igreja de Cristo. Porque eu faço um adendo aqui. Jesus pergunta coletivamente, ele responde Pedro individualmente, mas a pedra que ele se refere não é uma exclusividade de Pedro. Aí o pessoal fica discutindo Pedro, Petros, Pedrinha. Todo indivíduo membro da igreja de Jesus é uma pedra inabalável. E todo membro da igreja de Cristo, o inferno não pode ir contra ele. Alguém diga amém aí na sua casa. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus não estava se referindo somente a Pedro, gente. Pedro, Pedrinha, desembrate, discute com a igreja católica, avança na revelação criativa do texto. Jesus estava falando sobre todos os discípulos da igreja de Jesus, são pedras fundamentais. O Apocalipse manifesta essas pedras fundamentais. Jesus está falando sobre a doutrina e o fundamento que se tornaria apóstolos e profetas. A igreja de Jesus seria edificada ali a igreja de Jesus seria edificada. Paulo escreve aos Efésios, capítulo 2, versículo 20 a 23. Estamos quase lá, vamos comigo, está quase lá.
Versículo 19 agora, estamos em Mateus capítulo 16, versículo 19, interpretando Mateus 16, verso por verso. Pastor, e os outros capítulos de Mateus? Estão todos dentro do clube, interpretados na mesma dinâmica que você está ouvindo hoje. Olha o versículo 19. E eu te darei, as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então, a entrega das chaves do reino a Pedro é uma menção ao acontecimento do livro do profeta Isaías. Quando você lê o livro do profeta Isaías no capítulo 22, livro do profeta Isaías, capítulo 22. Ok? É intensivo, gente. Estamos quase lá. Isaías, capítulo 22, versículo 15. Assim diz o Senhor, Deus dos exércitos. Anda e vai ter com este tesoureiro. Ok? Isaías 22. Com Sebna, o mordomo, e diz-lhe: que é que tens aqui, ou quem tens tu aqui, para que cavasseis aqui uma sepultura, cavando em lugar alto a sua sepultura, e cinzelando na rocha uma morada para si mesmo? Eis que o Senhor te arrojará violentamente, como um homem forte de todo te envolverá. Certamente com violência te fará rolar, como se faz rolar uma bola num país espaçoso. Ali morrerás e ali acabarão os carros da tua glória e o opróbrio da casa do teu Senhor. E demitir-te-ei do teu posto e te arrancarei do teu assento. E será naquele dia que chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Hilquias, e vesti-lo-ei da tua túnica, e cingi-lo-ei com o teu cinto, e entregarei nas suas mãos o teu domínio, e será como pai para os moradores de Jerusalém, e para a casa de Judá. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. E fixá-lo-ei como um prego num lugar firme, e será como um trono de honra para a casa de seu pai. E nele pendurarão toda a honra da casa do seu pai, a prole e os descendentes, como também todos os vasos menores, desde as taças até os frascos. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, o prego fincado em lugar firme será tirado, e será cortado, e cairá a carga que nele estava, e se desprenderá, porque o Senhor disse: a autoridade das chaves do reino de Deus é a reposição de Cristo no lugar de Satanás, no lugar de Lúcifer, que foi destituído. É a reposição em autoridade e em glória. Esse Cristo que agora detém essa chave do reino convoca Pedro e a todos os demais a uma liderança apostólica, dando a eles autoridade. Aí você pensa em Pedro, claro que Pedro vai cometer vários equívocos, até finalmente se tornar um líder maduro. E essa autoridade que Jesus transfere sobre ele está clara aqui em Mateus 18. A autoridade que Jesus, cara, isso é muito forte. A autoridade que Jesus dá a Pedro não se refere ao poder de excluir membros, mas a graça de ganhar e restaurar aqueles todos quantos ele puder alcançar, usando para isso todos os meios possíveis, inclusive dando-lhes chance de arrependimento, até que todas as chances sejam esgotadas. Ele está dizendo: ganhe o maior número de pessoas possíveis para o reino de Deus. Mateus, capítulo 16, agora no versículo 20 e 21. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus, o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Jesus já está prevendo a sua morte, prevendo a sua ressurreição. Segue um pouquinho. Versículo 22. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo. Não, vem cá, vamos falar um pouquinho. Deixa eu te explicar, que eu acho que você não está entendendo. Dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Gente, até que Pedro fosse cheio do Espírito Santo e a sua mente pudesse entender o mundo espiritual,
ele continuaria dividido entre as suas percepções naturais. Somente espirituais discernem coisas espirituais. O homem carnal que ainda não recebeu o Espírito Santo terá facetas negativas a respeito do ministério de Jesus. Por isso que quem entra em pânico é porque não tem ainda a visão clara, espiritual, sobrenatural de quem é Jesus e o ministério que ele te confiou. O poder natural da nossa carne sempre vai falar mais alto. É por isso que Jesus disse aos discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e aí vocês comecem a tomar decisões sobre a igreja. Porque se vocês tomarem decisões naturalmente, vocês vão pôr tudo a perder. Ok? Avança um pouquinho mais, versículo 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Olha isso, esse detalhe é importante. Ele disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Percebe que Jesus fala a Satanás, ele chama a Satanás, mas ele fala a Pedro na mesma frase. E Jesus diz: para trás de mim. O que Jesus está dizendo? Olha o meu passado, olha de onde eu venho, olha a minha história, olha as minhas profecias. Porque as profecias e os fundamentos históricos e proféticos de Cristo tinham a total comprovação do que era o tempo de Deus. É isso que Jesus está dizendo. Vai olhar de onde eu venho, olha de onde eu estou vindo, olha por onde eu passei, olha as profecias a respeito de mim. Eu vou a Jerusalém, vou morrer sim, e isso vai fluir porque tem palavra profética sobre mim. Gente, se você tem palavra profética liberada sobre você, quando a resistência chegar, diga: olha de onde eu estou vindo. Você não é avaliado por um momento é só um momento, e as pessoas querem te avaliar por um momento. Jesus disse assim: olha de onde eu estou vindo. Satanás, olha lá atrás o que já foi feito e olha lá atrás o que falaram sobre mim. Percebe? Olha de onde estou vindo, olha por onde eu passei. Jesus não estava sozinho, ele tinha todas as eras proféticas a seu favor. Oh, meu Deus do céu! Atrás de Jesus havia muita história, havia muita profecia que o fortaleciam, que o davam ousadia para dizer: eu vou, a decisão da cruz é certa. E os seus olhos estavam fixos naquilo que já lhe estava proposto, conforme Hebreus 12, 1 e 4 escreve a respeito. Vocês estão aí? Avança um pouquinho, versículo 24, estamos quase lá, vamos até o 28, não perca. Então Jesus disse aos seus discípulos, versículo 24, Mateus 16, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Amar a Deus acima de qualquer coisa. O Antigo Testamento tem várias histórias clássicas que representam o bem, né? E quão bem isso significa. E uma das mais clássicas e mais lindas histórias para mim é a história de Ruth, a Moabita. Enquanto Jesus não for aquilo que você mais ama, gente, nós somos dominados e controlados por aquilo que nós mais amamos. Enquanto Jesus não for aquilo que você mais ama, qualquer outra coisa vai lhe controlar facilmente. Ok? Agora, tenha em mente a história de Ruth e segue o texto comigo para ver se Jesus não é extremamente o verbo. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Está aqui a história de Elimeleque e toda a história de Ruth. Elimeleque, ao querer salvar a sua vida, fugindo da fome de Belém, morreu em Moabe. Na contrapartida, Ruth, por sua vez, deixa Moabe e encontra a vida em Belém, junto com Noemi, e salva a sua vida ao lado de Boaz. Continua a história de Ruth. Depois vale a pena você ir lá no livro e ler. Versículo 26 agora. Pois que proveita o homem ganhar o mundo inteiro e se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa por sua alma? Lá na história de Ruth, órfã, lembra? Não quis acompanhar Noemi e fez a sua escolha. Noemi perdeu tudo que tinha, mas salvou a sua alma e a alma de Ruth. Por sua vez, Ruth foi mãe de Jessé, que foi pai de Davi, que foi a raiz e a geração de Davi em Cristo.
Alguém deu tudo que tinha para salvar Ruth. Boaz, como remidor, o remidor em condições, né? Porque o remidor por direito não tinha condição de reverter a situação de Ruth, só de dormir, porque era israelita, e Ruth moabita, que é o gentil. Então, Boaz, ele chega e diz assim, eu resolvo por Noemi e Ruth, eu resolvo por Israel e pelos gentios. A representação de Cristo, já por antecipação, o verbo revelado no livro de Ruth, aquele que pode responder por Israel e pelos gentios. E concluímos a nossa interpretação bíblica, versículos 27 e 28. Vamos lá. Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Preste atenção, gente, não perde, isso é decisivo. Jesus começa a falar de cima para baixo. Ele não dá ênfase na morte para a glória, ele dá ênfase da glória para baixo, porque ele está dizendo para Satanás, olha para trás de mim, porque eu estou de olho naquilo que a profecia fala sobre mim. Olha lá, porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Versículo 28, a gente está terminando a interpretação de todo o capítulo 16 de Mateus. Vamos lá? Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então estão aqui os dois grandes avisos de Jesus. O arrebatamento da igreja e a sua vinda em glória para inaugurar o seu tribunal, e a revelação do Cristo antes da sua morte na cruz. É uma referência para ninguém esquecer da figura real de Cristo diante do que a cruz estava se tornando. É uma visão clara de como Cristo ele voltaria e de como ele morreria. Então, Cristo narra isso de cima para baixo. Percebe? Ele está dizendo, eu vou falar para você de cima para baixo, Satanás, para você entender qual vai ser, como vai ser e o que será a manifestação da minha glória. Amém, amém, amém. E está aqui, gente, ó, interpretado Mateus capítulo 16, verso por verso, ok? Deus te abençoe, uma boa noite a todos, bom descanso, obrigado por vocês estarem comigo hoje. E essa foi mais uma aula do Abba Club. Se você quiser saber mais sobre a escola de interpretação bíblica criativa que mais cresce na internet, clique no link da descrição do vídeo para saber mais. Te vejo nas aulas.